Opa, pronto, microfone liberado. Boa tarde a todos, ou boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Resenha Espírita, nosso programa mensal, onde a gente está aqui para bater papo, para resenhar, sempre com um convidado diferente, para conversar um pouco de espiritismo, um pouco de temas variados que nos ajudam no nosso dia a dia, buscando conforto, buscando a tranquilidade, buscando nos entender, buscando a reforma íntima, tudo que a gente já sabe. Então, que alegria ter vocês aqui. Já estou vendo que tem bastante gente. Aliás, pessoal, manda uma mensagem aqui nos comentários. De onde é que vocês estão falando? Aqui o nosso convidado é do Espírito Santo Guarapari, já vou adiantar. Eu estou na Ilha da Madeira, em Portugal, e quero saber aonde vocês estão, ok? Nosso programa é transmitido pelo canal Consolar e Esclarecer, com base em Lisboa, Portugal também, e é retransmitido para os canais Seara de Luz, Web Rádio Fraternidade, Portal do Consolador, TV IDEAC, Espiritismo.net e também lá no meu Facebook e no meu YouTube, que também são retransmitidos. Então, já convidando a todos, para quem está chegando a primeira vez, esse programa já tem algumas dezenas de programas realizados. Procura na playlist lá no meu canal, que é o nt.nelson Tavares, nt.nelson Tavares. Tem lá diversos programas, diversos temas e diversos convidados. Esse programa a gente está fazendo ao vivo, domingo, 17 horas, horário do Brasil, 20 horas, horário aqui de Portugal. A gente está 3 horas de fuso de vocês. Tema de hoje, aliás, tema de hoje não, deixa eu falar com o pessoal aqui, que tem gente chegando aqui, olha. A Vera, nossa amiga, Vera Viola, nossa amiga lá de São Paulo, já nos dá boa tarde, Nelson e Aloysio. Esse tema eu não perco por nada. Eu também não, Vera. Estava aqui com a Aloysio falando agora, que eu gosto muito desse tema aqui, eu também não perco por nada. Obrigado, Vera, seja bem-vinda. A Yara, lá de Indaiatuba, São Paulo, nos dá boa noite, Nelson, e boa tarde, Aloysio. Que bom, Yara, ter você aqui também, seja bem-vinda. A Cirlei Aparecida nos dá boa noite, Nelson, e boa tarde, Aloysio. Seja bem-vinda, Cirlei. Que bom ter você aqui. A Marilene, lá em Carmo, Rio de Janeiro. Carmo, eu não conhecia Carmo, olha que eu sou do Rio de Janeiro, mas nunca ouvi falar em Carmo. Primeira vez aqui. Fica próximo de Além Paraíba, Minas Gerais. Ela divisa com Além Paraíba, Minas Gerais. Já estive lá em Carmo. Olha só. Abraço, Marilene. Que legal. Primeira vez que eu escuto falar. Não conheci, nunca tinha nem ouvido falar nessa cidade, Marilene. Que bom. A gente vai aprendendo. A Janaína Assis, lá de São Mateus, Espírito Santo. Seja bem-vinda, Janaína. Já vi que é amiga da Luísa. Seja bem-vinda. O Marcos nos dá boa tarde, boa noite. Nelson e senhora Luísa, e todos os irmãos e irmãs. Muito bem, que bom que você está aqui conosco, Marcos. A Cristina, lá de Goiânia, também está conosco. Seja bem-vinda. A Cirlei diz que é de Pérola, Paraná. Paraná, que bom, Cirlei. Seja bem-vinda também. O Marcos é do Rio Grande do Sul. Olha, quanta gente, quanto lugar, né? Vamos lá, quem mais? A Janaína nos dá boa tarde a todos. A Dercy, nossa amiga lá de Matão. Essa eu sei, eu te conheço, Dercy. Matão, São Paulo. O Beto, do Rio de Janeiro, também nos diz que bom ver vocês, abração, e vocês, meus amigos, meus irmãos, Nelson Tavares e Aloysio Silva. E a Janaína dá um grande abraço para o Aloysio. Que bom, que bom. Todos abraçados, sejam todos bem-vindos. Então vamos para o tema de hoje, só o tema de hoje para a gente relembrar aqui. Está aqui embaixo na tela? Não, está aqui, né? Aqui, ó. Pensamentos e construções mentais. Vai ter muita coisa para falar, um assunto que a gente de certa forma, um tabu, muitas vezes, um desconhecido. Muitas vezes acreditamos que não temos o controle, que somos reféns dos pensamentos. E toda a realização da construção mental, acredito que a gente vai desenrolar por aí, construir esse raciocínio juntos. E vou apresentar aqui o nosso convidado, para quem não conhece, o Aloysio Silva, lá de Guarapari, do Espírito Santo. O Aloysio, que é psicanalista, é escritor de 23 livros, livros científicos, espíritas, psicológicos e também alguns psicografados, ditados pelo espírito Giordano Bruno.
Aloysio também é professor universitário, uma vez professor, sempre professor. Palestrante espírita internacional desde 89. Pessoal, não era nem nascido, tá? Mentira, já era nascido. Já. Idealizador e coordenador do Café com o Evangelho Mundial, que reúne 5 continentes. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Já participei algumas vezes do Café com o Evangelho. Recomendo a todos, pessoal, um programa importantíssimo, sabe por quê? Às vezes a gente acorda na correria e está naquela coisa acelerada, e nada melhor que a gente tomar um café com o Evangelho, com o nosso mentor, com a espiritualidade de luz. Então, começar o dia tomando um bom café com o Evangelho do Cristo, nos iluminando, nos solidificando, não tem nada melhor. Então, recomendo um programa que está aí, constante. Depois o Aloysio vai falar um pouquinho para vocês sobre o programa. Continuando aqui sobre o Aloysio. É também presidente da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, é presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise e muito mais. Aloysio, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, uma alegria ter você aqui. A honra é minha por estar aqui, por poder conversar, né, sobre doutrina espírita e sobre essa conexão, né, entre doutrina espírita e a psique humana, né? As duas coisas se fundem. Estudar a doutrina espírita é estudar o Evangelho. Estudar o Evangelho é estudar a psique humana. Então, é um prazer estar aqui. Uma coisa leva a outra, outra coisa leva a uma. Que bom, Aloysio. Isso. Vamos fazer a nossa oração, pessoal? Então, só antes da gente fazer a nossa oração, quem mais que chegou aqui? Espera aí. O Beto nos diz que é de Rio Bonito, lá do Rio de Janeiro. A Marilene nos fala que é da região serrana, divisa com a Paraíba. Nos dá boa tarde, boa noite. É a alegria de participar. O André nos dá um olá também. Seja bem-vindo, André. E a Marcela Gozzi, de São Paulo. Também seja bem-vinda, Marcela. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a nossa oração, entrar em contato com o alto, pedir aos nossos amigos espirituais que nos iluminem nesse momento e que a gente possa estar aqui conectados a eles. Então, eu convido a todos, quem tiver vontade, a fechar os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai, primeiramente, agradecendo a Jesus, o nosso mestre e guia, nosso amigo, que nos banha com seu conhecimento e com seu amor, nos mostrando o caminho da felicidade que tanto buscamos. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal Consolar e Esclarecer, que se reúnem nesse momento conosco, onde tentamos e buscamos vibrar no amor e no conhecimento do Cristo. E dessa forma, com alegria no coração, pedimos autorização para dar início a mais esse programa na tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, vamos lá? Então, tema: pensamentos e construções mentais. Aloysio, a palavra é sua. Está cortado o microfone. Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está em Portugal, na Europa. Lembrando também que está sendo transmitido também para o Café com o Evangelho Mundial, nosso canal no YouTube, que chama-se Café com o Evangelho Internacional. Então, está sendo transmitido também pelo Café com o Evangelho Internacional. O convidado tem direito a adicionar canais, aí eu já ocupei a minha... Não sabia, muito bom, excelente. Cada convidado pode adicionar 2 canais, e aí eu já peguei a minha cota, já ocupei aqui. Excelente. Allan Kardec faz uma pergunta, ao meu ver, revolucionária, e teria que ser a pergunta número 1 mesmo. A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Até para que a gente não seja acusado de sermos ateus, dado a nossa permanência na filosofia e na ciência experimental. Doutrina espírita, diz Allan Kardec, né? É uma filosofia com base na ciência experimental, portanto, na ciência empírica, e tem consequências morais. Esse é o tripé que sustenta o espiritismo. É bom lembrar que no Brasil o espiritismo ganhou o status de religião, mas à época de Kardec esse status era perigoso,
o cheiro da gordura da Inquisição ainda estava muito presente. E segundo alguns médios, o próprio Kardec sentiu isso na pele, como John Hus, o Ian Hus. Então, ele não adotou como religião. Era uma filosofia com base na ciência, ele é um cientista, e com as consequências morais, que no Brasil nós entendemos, a partir de Chico Xavier e outros grandes, Bezerra de Menezes, entendeu que consequências morais significaria o religar a Deus, portanto, a religião. E para que o Espiritismo não fosse acusado de ateísmo, Allan Kardec começa com a questão número 1, que é Deus? E é uma pergunta muito inteligente. Porque ele poderia ter perguntado assim, quem é Deus? O Deus é o Deus de Abraão, o Yahvé, o Jeová, é o Deus dos islâmicos, Alá, é o Deus dos egípcios, o Ra. Então, quem é Deus? É o Deus dos gregos, Zeus. Mas ele não faz essa pergunta, porque se ele fizesse isso, ele estaria automaticamente antropomorfizando Deus, humanizando Deus. Então, ele deixou a pergunta em aberto, dando aos espíritos uma imensidade de possibilidade de respostas. Que é Deus? Se os espíritos quisessem responder, bom, Deus é uma matéria, Deus é um pedaço de barro, Deus é um pedaço de pedra esculpido, podia. Mas a resposta dos espíritos é sensacional. Inteligência suprema. É supremo. Na evangelização, as evangelizadoras falam, Deus criou o homem, criou isso, criou aquilo. Aí a criança pergunta, e quem criou Deus? Sempre os menininhos são danadinhos, né? E quem criou Deus? E aí a evangelizadora responde, ele mesmo, porque se alguém tivesse criado ele, esse alguém seria Deus. Então, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Essa é a definição da divindade, na visão dos espíritos. É uma definição que contempla todas as religiões. Inteligência, natureza, ou a incorporação de alguma coisa. Na questão 131, eu estava até pesquisando aqui se é a 129 ou a 130. Eu acho que é a 129. Deixa eu ver aqui, o livro dos bom da internet, você pode fazer isso ao vivo, né? Livro dos Espíritos. Eu acho que é na questão 129 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec... Não é a 129, porque é bom a gente consultar, que aí não faz bobagem, né? Mas, vá lá depois, o pessoal ajuda aí a participar. Allan Kardec pergunta, que é... É 131? Desculpa interromper. É 131? É 131? Não, há demônios no sentido que se dá essa palavra? Não. Mas, enfim, Allan Kardec pergunta, o que é o espírito? Aí os espíritos respondem, princípio inteligente ou inteligências que povoam o universo. Em algumas traduções, o universo dos reencarnados e dos desencarnados. Isso é espírito. Então, vamos pensar aqui. Deus é inteligência suprema. Espírito é inteligências. Aí a gente consegue compreender quando Jesus, nos dando um conceito próximo de Deus, não um Deus juiz, um Deus governante político, Jesus nos apresenta Deus Pai, Pai nosso, que estais nos céus. Aí a gente entende, o Pai é inteligência, e os filhos são inteligências. Quando era criança, aqui no Brasil diriam assim, filho de peixe, peixinho é. Então, filho de inteligência, inteligência é.
inteligência. Mas espírito, no grego, vamos voltar lá a Sócrates, eles entendem como psique. O espírito, para os gregos, é psique. Caminhando em direção a Freud, está lá naquele cantinho, lá, aquela foto é dele, caminhando em direção a Freud, ele vai dizer o seguinte: o pensamento é a manifestação fisiológica do espírito, da psique, ele não fala espírito, é a manifestação fisiológica da psique humana. Ora, se psique é espírito, logo o pensamento é a manifestação fisiológica do espírito. Notem a resposta dos espíritos da questão número 1. Deus, inteligência suprema, causa de todas as coisas. Então, existe um pensamento divino que tem construções. A mente divina constrói. Então, Deus disse assim, Fiat Lux, de acordo com a Bíblia. Fiat Lux era uma marca de fósforo aqui no Brasil. Fiat Lux quer dizer, faça-se a luz. Aliás, Fiat é marca de um automóvel, é uma marca de automóvel também. Então, Fiat Lux, faça-se a luz. E a luz se fez. E Deus disse assim, as águas, e a água se fez, e toda aquela coisa, eu não entendo muito da Bíblia, mas é só essa parte que eu lembro. E na metáfora da elaboração do espírito, que é uma metáfora, não vão acreditar que aquilo ali é real, é uma história, não é uma história com H. É igual quando a gente conta para a criança, para elas entenderem. Diz que Deus fez o homem, o ser humano, do barro. E aí ele assoprou as narinas. E aquele boneco de barro teve vida. Então, esse assoprar é dar vida. Logo, Deus constrói em seu pensamento e essas construções ganham vida. Deus, então, e se nós somos filhos de Deus, né? Pai nosso, como disse Jesus, portanto, filhos, se nós somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros desse pensamento. Nós temos em nós o pensamento divino adaptado ao nosso tamanho espiritual. Né? Nós temos um pensamento divino minúsculo, que vai se desenvolvendo. Nunca chegaremos ao pensamento de Deus, mas ele está em fase de desenvolvimento. Então, pensamento constrói. Tudo nasce no pensamento. Quando o Nelson elaborou, para nós estarmos aqui, ele pensou, ele disse, eu vou convidar o Aloísio. Pensou. E aí ele me convidou. E aí, quando você envolve o outro, o pensamento vai ganhando força. É o que Carl Gustav Jung vai chamar de inconsciente coletivo. Por que é inconsciente? Porque eu não acompanhei o pensamento do Nelson. Eu só consegui pegar o que era consciente, o convite. Daí o Nelson falou, Aloísio, qual é o tema? E eu passei, aí eu comecei a construir o tema e passei para ele. Muito bem, elaborei o tema e o tema está aqui. E agora nós estamos socializando esse tema com todos. Então, tudo nasce no pensamento. Tudo. Joana de Ângeles, parafraseando André Luiz, porque André Luiz vai falar da casa mental. Ele vai explicar para a gente que a nossa mente, portanto, a psique,
E aí, no espiritismo, a psique vai se separar do espírito, a psique também vai ser um atributo do espírito, porque o espírito em si, ele é inteligência. É a inteligência que elabora. E aí, essa inteligência tem dentro de si uma coisa chamada amor, que também é divino, só que em menor escala. E esse amor, em sua construção, ele passa pela fase, segundo o capítulo 11, o item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele passa por fase. No início, diz os Espíritos, é sensação. Depois, sentimentos. E depois, pensa, é amor, que é o máximo dos sentimentos. Então, nós humanos estamos na Terra hoje, estamos migrando entre sensações e sentimentos. Nós ainda não chegamos no amor. Nós estudamos ele. Quem conhece o amor é Jesus. E alguns espíritos que estão em outro nível. Chico de Assis, Chico Xavier, é tanto Chico, né? E agora tem o outro Chico, que é o Papa, que está doente, estamos orando por ele. Esses Chicos são danadinhos. Eles, então, experimentam o amor, mas nós outros ainda estamos na sensação do sentimento. O carnaval, uns vão beber até cair. É a sensação de anestesia dos problemas. Outros vão sentir a sensação da sensualidade. Outros transformaram o espaço do carnaval numa exposição de arte. Eles se emocionam. Eles apresentam a maior exposição de teatro a céu aberto do mundo. É o carnaval brasileiro. Então, nós migramos aí entre a sensação e o sentimento. Então, quando nós criamos, o pensamento é a criação. E a sensação e o sentimento dão vida a essa criação. Então, quando eu elaborei o tema, o sentimento de poder estar com o Nelson, o sentimento de gratidão por devolver o que eu recebi, já que ele foi no café como meu convidado, esse sentimento fez com que aquela construção mental, o pensamento, ganhasse vida. Mas tem o outro lado, me desculpem. Eu podia passar direto e não falar nisso. Vamos criar uma situação hipotética aqui. Um casal se ama, mas, depois de anos de convivência, o sentimento se ama, de novo, aspas, porque o amor nós não conhecemos. Nós conhecemos a intenção de amar. Então, o casal, tanto que a gente nem sabe definir o que é amor. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala para nós. E aí sabe que é difícil aquilo ali. Então, o casal acha que se ama, porque o amor tem paciência, e a gente não tem isso no casamento. E depois de anos de casamento, vem a impaciência e uma das partes enfraquece e se envolve com uma terceira pessoa. E rompe com o casamento. E a outra parte se sente traída. Eu escrevi um livro chamado Terapêutica do Perdão. Deixa eu pegar aqui a primeira versão dele. Não é a versão portuguesa. Eu vou a Portugal, agora eu vou comprar a versão portuguesa. Na versão de Portugal, ele tem a capa azul. É o meu livro mais vendido. Essa foi a primeira versão. E a última versão, que é a versão que foi lançada lá em Roma, na Itália, é essa capa aqui. São 6 edições. Esse aqui é bilíngue, é português e italiano. Então, no Terapêutica do Perdão, eu trato disso. O que ocorre com a pessoa que se sente traída? Por que ela se sente e não o outro que traiu? Porque a outra pessoa não pensou nisso quando ela saiu com a terceira. Ela foi em busca de sensações, que é a fase
animalesca do ser humano. Nós temos o instinto animal em nós. Então, é o cérebro reptiliano. Então, foi buscar a sensação. Então, ela não quis, eu vou fazer isso só para magoar fulana, para fulano sofrer muito. Não, não foi essa a intenção. Ela estava feliz, estava lá colocando as suas emoções para fora. Então, a parte ferida começa a odiar. Começa a odiar. E começa a pensar na dor, e começa a pensar na possibilidade dos detalhes sórdidos. E aí, Jordano Bruno, meu guia espiritual, diz que esse tipo de pensamento que mistura ódio, mágoa, o ódio é um afeto, é a nossa base, junto com o amor, que a gente não conhece, mas o ódio a gente conhece, com a mágoa, que é um sentimento, com a raiva, que é uma emoção. Esses 3 estágios, ao mesmo tempo, são explosivos. Essa sensação, quando demorada, ela gera, nós criamos vibriões mentais, forças pensamentos, bactérias, vírus, perispirituais. Olha isso, a gente consegue criar perispíritos de seres que não somos nós. Ou seja, nós somos criadores, que nós somos filhos de Deus, somos filhos do cara que cria, então nós também criamos, ainda que coisas minúsculas. Então nós criamos bactérias, vírus perispirituais, que com o tempo dão vida a bactérias e vírus físicos. E aí a pessoa começa a ter diarreia, infecção gastrointestinal, depois passa para gastrites, que com o tempo vira gastrite, problemas de coluna, que ela tem a sensação de peso nessa região. Mentalmente pode formular uma depressão. Então, tudo aquilo que a gente sente não vai para o outro, fica em nós. Por isso que é muito perigoso o que a gente sente. Quando chega um espírito na desobsessão, com muito ódio, e cá para nós, às vezes eles têm razão, se a gente analisar o que fizeram com eles, eu digo, como é que você se sente? E aí eu vou mostrando para ele que o que ele sente faz mal para ele, e não para o outro que ele quer prejudicar. Então, o pensamento tem esse poder. Então, nós criamos. E aí, Joana de Ângeles, eu abri, com a Joana falei do André Luiz, e aí o André Luiz vai explicar que isso funciona no que eles chamam de casa mental. A gente está num espaço da casa, que seria aí, digamos, o térreo. Acima do térreo tem o sótão, aquela parte que nos Estados Unidos, em lugares frios, eles fazem quartos, fica bonito, em forma de chalé. É o sótão, a parte superior da casa. Precisa subir escada para chegar lá. É difícil o acesso. É o sótão, a parte superior, que representa a nossa possibilidade espiritual superior. O nosso eu superior, o nosso self, como diz Jung. Então, a gente pode subir. Naquele momento em que eu odeio a minha ex, porque ela, vejo que até minha, né, já está inadequada, a ex, porque me traiu, porque ela é minha, né? Então, no momento em que eu odeio a ex, eu posso dizer assim, não, ela não fez por mal. Eu desejo que ela seja feliz. Mas, Aloísio, eu não consigo ter esse sentimento. Onde é que começa tudo? No pensamento. Então, se você começa a pensar isso com intenção, depois de algum tempo, isso vira sentimento. Porque o que é consciente, uma hora vai para o inconsciente. E o sentimento, ele fica no inconsciente. É dentro. Então, quando eu começo a pensar isso, eu estou subindo para o sótão. E aí eu vou ter o que do sótão? Saúde. O sótão tem contato com a natureza,
com céu estrelado. É a parte superior da casa. Santos Dumont, a casa de Santos Dumont no Rio de Janeiro, ele era tão danadinho que ele criou um teto que abria. Eu falei com a minha esposa, eu vou fazer um negócio desse aqui em casa. O teto, o Nelson, abre. E aí você vê as estrelas. Imagina você deitado, você morando no seu quarto no sótão, e você um dia que não tem chuva, o perigo quando chove, né? Mas tem que saber, o tempo está tranquilo, você abrir e dormir à luz das estrelas. Olha que delícia. Então, é o sótão. No entanto, diz André Luiz, tem também o porão. O que fica no porão? As coisas velhas, o velho, o passado. O que fica no porão? A rede de esgoto. E aí começam a subir esgoto. Eu moro numa cidade litorânea. A cidade onde eu moro, Guarapari, agora durante o verão, até o carnaval, nós tivemos visita, nós temos 150 mil habitantes na cidade. Tivemos visita de 900 mil habitantes. Ou seja, passou de 1 milhão. Sabe o que acontecia no passado? Aqueles prédios de 20 andares, às vezes só tem um apartamento funcionando. O resto é tudo forasteiro. Fora os que vêm, aluga casas, vai para hotel, etc, etc. O que acontece? A rede de esgoto não suportava. E o esgoto subia, começava a borbulhar nas ruas. Foi preciso que o governo refizesse o saneamento, o governo estadual, o governo federal, porque o governo estadual não ia ter dinheiro, porque é investimento alto. Veja que o saneamento é investimento alto. Grave isso aí. Teve que fazer um investimento alto para que, com 1 milhão de habitantes, isso não acontecesse. Hoje, 1 milhão e 50 mil habitantes e a cidade não tem nenhum problema de esgoto. Não tem um problema de água. As praias são as mais limpas do estado. Então, houve um investimento. Então, o nosso porão tem esse esgoto. Tem o esgoto. E se a gente não cuidar dele, sabe o que acontece? Começa a subir. Então, o ódio, a mágoa, a culpa, mágoa é má água. Então, vai para o esgoto. Mágoa, culpa, são sentimentos que nos levam ao passado. Por que eu estou com tanta mágoa da ex que foi embora com o Ricardão? Pode ser com o Zezão também, né? Enfim, porque não sei por que eles cismaram com o Ricardo. Mas então, foi embora com ele. Por que isso me dói tanto? Talvez tenha a ver com a minha infância. O abandono da babá, que foi embora quando eu era bebê. Minha avó, quando morreu. Então, eu estou voltando, eu estou descendo do porão. O que eu posso fazer? O saneamento desse porão. Eu posso sanear ele, canalizá-lo. Como é que eu faço isso? Eu posso procurar o Nelson Tavares, ele é psicólogo. Ou eu posso procurar o Aloysio, ele é psicanalista. O consultório terapêutico é um espaço de canalização desse passado. Então, o pensamento... Aí, Joana... Agora, se eu vou entrar na Joana, eu falei da Joana, mas não falei dela, não entrei nela até agora. A Joana vai dizer o seguinte, olha a resposta da Joana. A Joana de Anjos tem uma questão, pessoal. Eu tenho um curso da Joana de Anjos, chama-se Curso Gratuito de Transpessoal, Curso Psicológico Gratuito de Transpessoal Joana de Anjos. Todo domingo, 9 horas da manhã, eu libero um episódio. Estão mais de 2012, estamos 25, né? São 23 anos de curso da Joana. E eu vou, cada livro, capítulo por capítulo. Atualmente nós estamos em Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. De todos os livros, esse é o mais encantador.
Cada vez que eu leio um novo, que eu apresento é esse, mas sem brincadeira é. E esse livro trabalha o evangelho com profundidade. Então, hoje, por exemplo, já está liberado, o tema é o ódio. Está liberado. Sei lá no YouTube Café com o Evangelho Internacional, você vai achar lá o curso psicológico gratuito de transpessoal Joana de Andes. Aula de hoje, o ódio. Então, Joana diz o seguinte, ela tem umas afirmações bem fortes, ela diz assim, todas as doenças físicas ou psicológicas nascem no pensamento. Veja que ela afirma. E aí eu perguntei a ela, Joana, mas eu tinha um bate-papo com ela, que nós somos amigos, de vez em quando a gente conversa, estou brincando. E aí eu perguntei a ela, Joana, mas como é que pode? Por exemplo, e a pessoa que nunca fumou e tem efizema? Ela ficou pensando, eu quero efizema, eu quero efizema. Ela falou, então ela não pensou nisso. Ela pensou, Luiz, ela nunca fumou nessa encarnação. Mas ela escolheu fumar numa outra oportunidade. Que a vida é única, mas as experiências são milhares diferentes. Vivências diferentes. Então, numa outra reencarnação, ela fumou. A culpa por ter destruído o próprio corpo gerou um pensamento. E esse pensamento, na hora de elaborar o perispírito do próximo corpo, porque o perispírito, Joana vai chamar de MOB, modelo de organização biológica. O que ela quer dizer? O perispírito é o molde, é a forma do corpo. Então, é o perispírito que vai formar o meu próximo corpo. Logo, quando o homem libera do seu organismo milhões de espermatozoides e a mulher libera só um óvulo, só um espermatozoide vai perfurar aquele óvulo, à exceção dos gêmeos, mas um só, na maioria das vezes. Que espermatozoide perfura? Aí vem a primeira pergunta. Deve ser o mais rápido. Não é. Eles vão tudo correndo. Né? É aquela corrida rústica. Não é o mais rápido. Vamos pensar uma outra hipótese? O mais forte, o mais saudável. Não é também. Vamos pensar na terceira pergunta? Então é aleatório. Qualquer um. Também não é. O espermatozoide que vai perfurar o óvulo para formar o ovo, que é o início do novo corpo, é aquele que é imantado pelo pensamento do espírito reencarnante. Já foi criado o corpo para ele. Ele já tem a noção de como vai ser o corpo que ele vai ter. Então, ele imanta aquele espermatozoide que tem as características do seu futuro corpo. Tudo isso de maneira automática, mas ele já tem um pensamento. Então, ele diz assim, peraí, quando eu dei aquele tiro, eu perfurei o ouvido da outra pessoa. Quem tomou o tiro, tem a história da bala perdida, quem tomou o tiro nem viu de onde veio. Mas quem atirou, viu o projétil saindo e atingindo o alvo. Então, ele sabe que atingiu a região auditiva antes da pessoa morrer, atingiu a audição. Essa nódoa, essa culpa vai gerar um pensamento que o próximo corpo dele, ele vai ser surdo. Não vai conseguir ouvir. E, por consequência, também não vai conseguir falar. Não é castigo de Deus. Olha que legal a doutrina espírita. Não é castigo de Deus, é pensamento. É por isso que Joana vai dizer. Eu tenho uma amiga, que o nome também é Joana, por coincidência, que está com câncer no útero. Várias partes da região do baixo ventre dela. E vai ter que fazer quimioterapia, cirurgia, radioterapia, enfim. Esse câncer foi ela quem construiu. Então, ela quis ter o câncer, Luiz? Não, o pensamento não precisa ser consciente. Ele pode ser inconsciente. O Nelson pode ter pensado assim,
o Aloísio, eu acho que ele fala pouco. Então, eu vou chamar ele e vou cortar quando ele passar da hora. Mas não vou precisar, não. Ele fala pouco. Quer dizer, isso é inconsciente. Às vezes ele não pensou, conscientemente ele não tomou essa decisão. Então, nossos pensamentos, eles não são só pensamentos conscientes, eles podem ser pensamentos inconscientes. Como é que a gente faz para poder tornar todos os nossos pensamentos conscientes? Através da meditação, através do autoconhecimento. Por isso que doutrina espírita é autoconhecimento. É entender o que eu estou pensando, quais são as minhas construções mentais. Muito bom, Luiz. Quanta coisa aqui. Deixa eu até puxar uma linha de raciocínio para comentar, mas eu vou em Joana. Vou em Joana porque eu também sou fã. E, aliás, a minha chegada de Joana, Aloysio, foi exatamente com esse livro, Jesus, o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda. Foi o primeiro livro que eu tive contato com Joana de Ângeles. Ele é E me muito lindo, apaixonei. né? E virei psicólogo por causa dela. Ai, que legal. Eu psicanalista por conta dela, sabia, ô Nelson? Isso faz parte da minha biografia. Em 1989, quando eu comecei a fazer palestra, nas minhas primeiras viagens, vi o desafio. Um companheiro falou comigo: Luiz, eu quero que você faça um seminário para nós na Casa Espírita, lá na UEC, União Espírita Cristã, em Vila Velha. E ele falou: quero que você fale para mim, que você faça uma palestra na Casa Espírita, aniversário e tal, e o seminário vai ser o Ser Consciente. Rapaz, quando eu li o Ser Consciente, aí ele falou que era o livro que eu deveria me fundamentar. Eu me apaixonei pela Joana. Eu me apaixonei. E dali, eu fazia palestras, né, naquela época, as casas não tinha livro da Joana. Eu comprava os livros, levava no meu carro, vendia, eu não era escritor ainda, vendia os livros a preço de custo. A preço que eu comprava na Casa Espírita. Para que as pessoas tivessem acesso, que eu queria muito que as pessoas lessem Joana. E aí, um dia eu falei para o meu irmão, que também é psicólogo, eu tenho irmão psicólogo, trabalha com CAPS, com a área de saúde mental, mas mais a parte institucional, né? Eu falei para ele: Quinzinho, que eu tenho o nome, meu pai é Joaquim também, então eu chamo ele de Quinzinho. Quinzinho, eu preciso fazer um curso de psicologia. Você já tem mestrado em educação, você não vai dar conta de entrar na sala de aula agora. Não, eu quero entender mais a Joana. Aí ele falou: você não experimenta fazer o curso de psicanálise? Foi assim que eu entrei na psicanálise, sabia, Nelson? Por causa da Joana. Então, a minha psicanálise era banhada pela Joana. Aí, continuando, desculpa te cortar, mas é porque me veio essa lembrança gostosa de que foi a Joana que inspirou o terapeuta que sou hoje. Então, a minha clínica, a ética da minha clínica tem a presença da Joana de Ângeles. E, olha, não é a presença espírita, porque clínica não tem viés religioso. Mas a Joana, ela vai além da doutrina espírita, né? Então, por isso que eu falo, é transpessoal. Então, ela está presente na minha clínica, né? Então, por isso que eu realmente... Então, nós somos dois filhos da Joana. Somos dois, que bom saber, Luiz. Muito interessante. E eu vou puxar por aí, porque, pessoal, Joana é muito vanguarda. Joana, já há muitos e muitos anos, vem nos trazendo informações que abrem um novo horizonte, um novo despertar, e aos poucos a ciência vem comprovando. Está caminhando devagar, mas aos pouquinhos está chegando lá. Ainda tem muito que avançar, mas aos poucos chega lá. Por exemplo, Joana fala e faz uma correlação de pensamento com saúde. Aliás, em diversas matérias ela faz essa correlação. Mas, dando um exemplo aqui, sistema nervoso, pensamento e sistema nervoso. A produção de enzimas protetoras que aumentam a imunidade, que é a saúde, quando o pensamento é bom. Agora, pensamento negativo, por exemplo, corrente sanguínea. Depois tem a referência para dar para vocês, tá, pessoal? Se vocês quiserem aqui, escreve que eu dou para vocês a referência direitinho. Pensamento vai gerar harmonia, equilíbrio, como pode gerar também perturbação e desequilíbrio. Num processo de somatização, que a ciência vem alcançando por aí. Então, todas essas formas de pensamento, a construção mental,
E a realização, ou digamos assim, o ponto final, a ponta do iceberg, através do corpo físico. Porque nós, espíritos que somos, a origem do pensamento é o espírito. E a gente tem dificuldade ainda de entender essa relação corpo físico, espírito. Ah, mas como é que é isso? O espírito está aqui dentro, ele sai, ele volta, é o corpo. O que, que é o meu espírito? Será que eu tenho espírito ou eu sou o espírito? Causa uma confusão ainda, essa compreensão. Mas o cérebro, a mente humana só registra, digamos assim, e configura o pensamento que somos nós, espíritos, que produzimos. O pensamento não depende de matéria alguma. Ah, Nelson, mas estranho, como assim? Como assim? A espiritualidade que está em troca conosco o tempo inteiro, através do pensamento. Não precisa estar encarnado para ter o pensamento, para gerar e para trocar, para emitir as correntes de pensamento onde nós nos conectamos. Como a Luísa disse agora, uma época de carnaval no Brasil, sensações braseiras, faixa pensamento, vibração, para quem tem uma sensibilidadezinha mais apurada, já percebe de vez em quando, assim, nossa, mas uma coisa tá, não só a densidade vibracional, mas os pensamentos, assim, meio, parece que não é meu, que coisa estranha. Exatamente, são as faixas que nós vamos captando, mais positivas, menos positivas. É dessa forma que acontece a troca entre o mundo espiritual que nos cerca. No mundo espiritual não está lá no céu, lá no nosso lar, não, pessoal. O plano espiritual está na troca constante e permanente conosco através da espiritualidade, exercendo influência. Agora, qual é o interessante aqui? Interessante na prática é, sofre influência, Nelson? Sofre. Agora, tenha atenção, como a Luísa disse, aos teus pensamentos, que aí você vai ver o quilate, o padrão que você está estabelecendo e se conectando. Com uma espiritualidade mais elevada, uma espiritualidade de luz, com bons pensamentos, boas vibrações, ou aterrado lá no sótão, como a Luísa falou, com mágoa, com ódio, com rancor, com vingança, com a busca só dos prazeres da carne, e por aí vai. Então é uma esfera aqui, pessoal, que ainda está muito no conceitual, mas o importante, penso eu, para quem consegue chegar aqui junto à doutrina espírita, nessa parte não só racional, mas principalmente sentir e perceber isso em nós. É só parar um pouquinho, como a Luísa falou, através do autoconhecimento, e perceba o teu estado mental, vibracional, de sentimento, quando lá no passado, usa a tua referência, você estava totalmente descontrolado, com a cabeça a mil, estourando, irritado, bravo, querendo esganar alguém, e perceba como é que você estava, a tua vibração. Era bom ou era ruim? E ao contrário, aquele outro momento no passado também, que você estava numa vibração boa, leve, aquele momento bom da tua vida, que certos pensamentos estavam também numa frequência mais alta. Então essa é a melhor referência. A nossa referência é percebendo na nossa caminhada, além da parte racional, intelectual que a gente está buscando aqui, mas através do nosso caminhar, perceber o que é bom e o que é ruim para nós. E a partir daí, o que a gente vai fazer com isso, Nelson? Vai fazer melhores escolhas, tendo mais atenção, percebendo o que me faz bem e o que me faz mal. Mas, pessoal, olha só, vamos trazer aqui quem está conosco, tem bastante gente comentando, a gente está falando aqui e está esquecendo o pessoal que está aqui com a gente. O André está lá em Las Vegas, diz que ele está lá no cassino jogando todas. Mentira, estou brincando, André, que bom que você está aqui conosco. A Cristina Lavarini nos dá boa tarde, seja bem-vinda, Cristina. A Ângela Brandão nos dá Eu já boa estive em Las Vegas, André, fazendo palestra, não no cassino. Você também não está, então já estive em Las Vegas fazendo palestras. Que legal, eu nem sabia que tinha centro espírita lá, é interessante. Aliás, é um local que carece... Precisa mesmo, né? Identidade forte. A Ângela nos dá boa noite, gratidão. A Neuza, nossa amiga, lá do Meier, do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, Neuza. A Ilza Rabelo também, nossa amiga, nos dá boa noite, seja bem-vinda. Aí o Marcos tem uma pergunta aqui grande, que eu já vou fazer a pergunta dele, que é uma pergunta em sequência. Eu vou dar uma editada aqui, tá, Marcos? Mas só continuando.
A Carla, lá de Minas Gerais, nossa amiga, está aqui conosco. Seja bem-vinda, Carla. Deus abençoe você também. A Ana Maria nos dá boa tarde. Seja bem-vinda, Ana Maria. A Télia Pena também nos dá boa tarde. Seja bem-vinda. A Sandra, nossa amiga, lá de Juiz de Fora, nos dá boa tarde também. Seja bem-vinda. A Lena, do Rio de Janeiro, nossa amiga, também nos dá boa tarde. E a Maristela Amaral, também do Rio de Janeiro. Mais uma vez, o Rio de Janeiro está em peso. Agora tem uma pergunta aqui que eu vou fazer e vou deixar para o Aloysio responder e depois eu vou comentar também. O Marcos faz uma pergunta grande que eu vou selecionar em 2 blocos só, tá, Marcos? Para a gente otimizar aqui. Marcos nos diz o seguinte: estou estudando a doutrina há pouco tempo. Apesar de nunca ter assistido manifestações mediúnicas, consigo achar plausível a existência da vida espiritual. No entanto, ainda não consigo compreender o inafastável, não consigo compreender como inafastável a existência de um Deus criador, justo e bom. Como ter certeza de sua existência? Essa é uma questão que me machuca e por vezes causa medo. Quer responder, Luiz? O áudio. Sim, é isso, Marcos. Por que causa medo? O medo é uma emoção. E a emoção está ligada ao sentimento. Eles estão no inconsciente. E o inconsciente, Marcos, é sempre... Veja, eu vou fazer uma afirmação forte. O inconsciente é sempre passado. Então, a gente só vai conseguir identificar. E o inconsciente, apesar dele ser sempre passado, ele é sorrateiro. Freud vai dizer que o inconsciente ele é sorrateiro porque ele é atemporal. Ele está localizado no passado, do ponto de vista consciente, mas ele em si, ele não aceita o passado. Então, ele vem como se fosse presente. E ele vem em forma de sentimento. Então, o inconsciente ele se manifesta em sentimento ou emoção, ou nos sonhos, nas fantasias dos sonhos. Só. Ele não é racional como a razão. Por exemplo, eu penso Nelson, eu penso em palavra, e me vem a imagem do Nelson. Eu vou pensar um buquê de rosas brancas, e vem a imagem da buquê de rosas brancas. Esse é o pensamento. O sentimento não é assim. Ele é em metáforas. Ele não tem uma lógica continuativa com o pensamento. Então, quando você sente medo, é o passado. O seu medo, Marcos, segundo Freud, tem a ver com o abandono da infância. Tem a ver com a escuridão. Antigamente, aqui no Brasil, acho que no mundo todo, acontecia muito de faltar a luz. Tanto que o povo tinha vela dentro de casa. Até centro espírita tinha vela. Eu já dei palestra à luz de vela, que acabou a energia, o pessoal acendeu a vela. Aí eu digo, aí eu brinquei ainda. Depois dizem que centro espírita não usa vela, aqui usa, né? Então, era comum aqui em casa. A gente não tem vela, porque quanto tempo que não termina a luz? Aliás, aqui em casa não tem nada que tem lembra-chama, porque o fogão é elétrico. Eu tenho energia solar, né? Então, meu fogão é elétrico. Quando é para cantar parabéns, é um problema, porque você não tem fósforo. Ninguém fuma também, então, né? Então, acabava a luz, você acendia a vela. E aí o Freud disse que quando acaba a luz, a criança fica apavorada. Mas a criança não tem medo do escuro. O que ela tem medo é do abandono. Não ver ninguém perto dela, dá sensação de solidão. Se acabar a luz e a mãe pegar na mão, a mãe ou o pai pegar na mão da criança e falar, mamãe está aqui, acabou o problema. Então é o medo do abandono. É o abandono, essa é a lembrança do abandono do útero, é o abandono da vovozinha, é o abandono da babá que terminou o turno, é o abandono da mãe quando leva a criança na escola a primeira vez e deixa ela lá.
Mesmo que a mãe diga, 11 horas, mamãe vem te buscar. A criança não tem noção de tempo. Tanto quando a gente está viajando, ela fala, papai, já chegou? Não, meu filho, falta ainda 1 hora. Daí, a 5 minutos, fala, papai, já chegou? Porque ela não tem noção de tempo. Então, a criança tem a sensação de que a mãe nunca mais vai voltar. É abandono. É o medo. E esse medo, que é infantil, ele volta. Todo o nosso medo é infantil. Ele não é adulto. Ele não é lógico. Quando você põe um medo na lógica, ele desaparece. Quais são os medos básicos? Da morte. Aí você discute a imortalidade da alma. Ele foi embora. O medo da escassez. Aí você discute de novo a imortalidade da alma. Ele foi embora. Então, o medo é sempre infantil. Então, o medo de discutir o que é Deus é o medo da solidão, que você vai ter que subir para o sótão. E para subir para o sótão, aquela escadinha de subir para o sótão, não sei se você já foi em casa que tem sótão. A escadinha só cabe uma pessoa. Não dá para você subir de mão dada. Vamos lá, Nelson, nós dois subindo para o sótão. Não, a escada é estreita e é íngreme. Então você tem que subir assim, para você chegar no sótão. Por isso que dá esse medo. Mas o legal, Marcos, é que você diz assim, as manifestações mediúnicas eu consigo achar plausível. É isso que Allan Kardec faz quando ele vai dialogar com o ateu. Ele diz assim, se você fosse poder imaginar a possibilidade da existência de Deus e a possibilidade da imortalidade da alma, nós vamos conversar. Se você acha a existência de Deus impossível, não vamos conversar. Vai perder tempo. Então, Pedro, você já tem uma mente aberta para a doutrina espírita, você já aceita a imortalidade da alma. E aí, por que você tem dificuldade de achar esse Deus justo, criador e bom? Porque os deuses que te foram apresentados, e aí existem vários. Existe o Deus dos mamonitas, o Mamon. Lembra de Jesus na Bíblia? Deus ou Mamon. Ele quer dizer Deus dos judeus e Deus dos mamonitas. Aí as minhas crianças aqui em casa falam assim, papai, porque eles gostam de comer mamão, né? Mamão maduro, né? Então, o Deus dos mamonitas. Elias lá que brincou também com Deus Baal, né? O Deus Baal do povo com quem Elias rivalizou. Fez Elias também se endividar, né? Que ele decapitou 450 cabeças, depois teve que voltar e decapitar a dele. É a lei de causa e efeito, é o pensamento de culpa, lembra que eu falei? Então, o Deus dos egípcios, o Deus Sol, o Deus Ra, o Deus dos indígenas, o Deus Tupã, o Deus dos hebreus é um Deus extremamente... Olha, eu digo para vocês, eu até leio a Bíblia, até leio o Velho Testamento, porque eu sou historiador por formação acadêmica. Sou formado em História e Filosofia, meu curso superior. Mas, olha, só para isso, você não pode levar a sério aquilo ali, é um processo histórico e muito metafórico. Que aquele Deus lá é o Deus que guia os líderes para a guerra. Ele guia para o cara matar. É o Deus do Davi. O profeta Davi. Gente, ninguém merece o profeta Davi. Ele matou Golias. E depois o Davi, sabe o que o Davi fez? Ele pegou a cunhada dele e encaminhou o irmão para a morte. Que tipo de líder é esse? Não, mas ele é ungido, ele é protegido de Deus. Então é um Deus, sabe, Marcos? Eu entendo o seu medo. É um Deus que separa. É o Deus de Moisés. É o Deus dos escolhidos de Canaã. Nós somos o escolhido, o povo escolhido. Essa ideia arrogante de povo escolhido, Freud vai discutir no seu último livro da coleção, chama-se Moisés e o Monoteísmo.
Então, ele vai dizer que o monoteísmo mosaico é uma cópia do monoteísmo egípcio, porque Moisés era filho de Faraó. Como ele não conseguiu herdar lá, porque o irmão mais velho que herda, se tornou o novo Faraó, ele criou um povo para ele e trouxe o mesmo conceito. Então, é um povo escolhido, um povo arrogante. Então, o povo, a pessoa de uma igreja fala assim, nós somos escolhidos, coitados católicos, eles não vão para o céu. Por quê? Porque eles não aceitam Jesus, eles ficam lá com aqueles anjos, deuses de pedra, assim, que eles chamam, com falta de respeito, à igreja católica. Mas os católicos também dizem, não, eles não vão para o céu. Quem vai somos nós. Aí nós que somos espíritas, a gente olha e fala, coitados, né? Nenhum dos dois vai. Quem vai, sabe quem? Somos nós, os espíritas, porque nós conhecemos o mundo espiritual. Quando a gente desencarnar, Dr. Bezerra vai estar lá, o Chico Xavier, André Luiz, e vai dizer assim, Heloísa, você é meu amigo, vem cá, você é escolhido. Você é o quê? Você é pastor? Vai para 1 Brau, por 2 Brau, por 3 Brau, ou por Carlinhos Brau, tem também o James Brau. Então, vai para os Braus, porque você não é espírita. Quer dizer, tudo isso, gente, é uma arrogância intelectual. Chico Xavier disse que se falassem para ele, fora do espiritismo não há salvação, ele deixaria de ser espírita. Mas o que o Evangelho fala? Fora da caridade não há salvação. Então, esses deuses que nos foram apresentados até agora, Marcos, ninguém merece, cara. Ninguém merece. Todos eles. Com todo respeito. É porque também é a evolução intelectual da humanidade. Agora, o Livro dos Espíritos, com todo respeito, gente, é um livro de filosofia. O que o Espírito diz? Que é Deus. Ele não escolhe o povo, nada disso. Ele é inteligência, é a causa de todas as coisas. Então, dá para a gente entender o seu medo. Por isso que é legal a doutrina espírita, porque você vai sair do seu inconsciente e vai para o consciente e entender. Lembrar que você não vai conhecer, porque Deus é maior que nós. Quem sou eu para conhecer? Eu não conheço nem a mim mesmo. Estou numa viagem aqui, numa luta, né, de 36 anos aí estudando Joana de Anjos. Imagina conhecer a mim mesmo que eu não conheço. Eu sou um perfeito desconhecido, de vez em quando eu faço coisas que, Luiz, você já foi capaz de fazer isso? Meu Deus, amigo, eu achei que você já tinha aprendido. Então, a gente não se conhece, nem vai conhecer Deus, que é muito mais superior que nós. Então, conhecer Deus, a gente vai conhecer na sua profundidade, na sua essência. Mas a gente pode entender que ele é a origem de todas as coisas. E que ele é justo. Por quê? Não tem escolhido, meu amigo. Ele é bom, mas é justo. É só a gente analisar isso. Ora, tudo bem, ele é bom, então ele é bom para nós, os pretos. Os brancos vão se dar mal. Né? Ele é bom num conflito de brancos e pretos, os brancos vão se dar mal, porque ele é bom. Mas aí alguém vai dizer, mas ele é justo. Por que os brancos têm que se dar mal? Por que os LGBTs têm que se dar mal? Dia Internacional da Mulher. Tem a mulher que é biologicamente mulher e tem a mulher de maneira psicológica, que é a transexual feminina. Então, Deus vai querer só aquela que vai parir, que vai gestar. Ele gosta dessas. E vai desprezar as outras? Não. Porque ele é justo. Ele é equânime. Lá em Pernambuco, no estado de Pernambuco, o amigo José Adilson, ele sempre me levava de Recife até Caruaru. Eu ia fazer ciclo de palestra na região do Nordeste, na região do estado de Pernambuco, então ele fazia isso. E o Zé Adilson era uma figura. Depois eu descobri que a viagem que ele leva 3 horas, dava para fazer com 1h30, mas ele demora, ele anda devagar, que é para poder conversar. E aí o Zé Adilson, numa das viagens que eu fiz para lá de lá, o Zé Adilson me contou a seguinte história. A irmã dele ligou para ele naquele mesmo dia e falou, ô irmão,
aconteceu uma coisa tão triste. Falou que o seu sobrinho, meu filho, veio de madrugada da festa com os amigos num carro, provavelmente estava alcoolizado, o motorista, e o carro capotou. E, graças a Deus, o meu filho teve um livramento. Ele falou, e os outros 3? Ela falou, desencarnaram. Morreram. Ela usou esse o termo, morreram. Graças a Deus, o meu filho sobreviveu. Pois é, que coisa, né? Deus gosta mesmo do meu sobrinho. Os outros não gostam não, né? Matou os outros, né? E o meu sobrinho sobreviveu. Vai dizer que a irmã dele falou, não, eu não estou entendendo, você não gostou dele ficar vivo? Não, querido, o que eu estou dizendo é que isso não tem nada a ver com Deus. Isso é lei de causa e efeito. Chegou a hora dos meninos. Porque se Deus é bom, por que ele deu livramento só ao seu filho? E as outras mães não sofrem? Então, olha o nosso conceito de Deus como é atravessado. É os deuses que nos apresentaram. Em 2001, quando eu fui a Cuba, na cidade de Havana, capital do país, eu fui fazer uma conferência no Ministério da Educação Superior. Me convidaram. Então, quem estava lá? O ministro. Então, é um país muito acessível, as pessoas são próximas. Amei a ilha. E aí, o ministro. Então, quem eram os presentes ali? Alguns espíritas e professores, pesquisadores de universidade. Depois que eu fiz a minha conferência, eu naveguei mais na Joana de Ângeles, na ciência espírita, fugi um pouco da religião e tal, até porque naquela época, 2001, 70% dos cubanos eram ateus, e ali eu estava com um público de formação superior, então provavelmente o percentual aumentaria. Na época era 70% ateus, 28% bautistas, portanto batistas, e 2% católicos e outras religiões, inclusive o espiritismo. Estava nesse rol dos 2%. Então, minoria absoluta. Fui lá, fiz a conferência, e ao final veio um professor conversar comigo. Falou, você fala de cristianismo, mas o que você falou não é cristianismo, é moral, é virtude. Não tem a ver com os cristianos, ele usou esse termo, tem a ver com o ser humano. Isso é verdade. Mas como você está concordando comigo se você falou diferente? Não, eu não falei diferente. Porque esses são os valores divinos que nós herdamos do nosso Pai, que é Deus. Deus? Você está de brincadeira? Claro que ele falou em espanhol. Está brincando? Como hace hablar algo deste tipo? E eu disse a ele, sim, estou falando de verdade. Deus. E aí ele insistiu. E eu disse para ele, não, eu vou te dizer que é Deus. E ele disse, não, você está confundindo. Quem é Deus? Eu disse, não, é você quem está confundindo. Eu vou dizer quem é Deus. Abri o livro dos Espíritos e li para ele. Quem é Deus? Causa primeira, inteligência suprema. Ele disse, esse Deus nunca me apresentaram. É por isso que eu sou ateu. Com esse Deus aí eu consigo dialogar. Eu disse, é verdade. Agora eu estou entendendo o que o senhor disse, professor. Me deu um abraço, que eles são muito afetuosos. Falou, agora eu estou entendendo o que o senhor disse, professor. Onde eu consigo encontrar essas coisas boas? Falei, aqui. Você consegue falar português, traduzir? Naquela época não existia o Google Tradutor. Entreguei para ele o livro dos Espíritos, de presente meu. Então, eu entendo, Marcos, o seu medo. Eu compreendo, melhor dizendo. Porque os deuses que nos apresentaram, como dizem os jovens aqui no Brasil, ninguém merece. Nem você,
Nem eu. Muito bom, Luiz. E, Marcos, eu não tenho muito o que complementar nessa pergunta, mas eu vou puxar aqui um raciocínio. Pergunta é, como ter a certeza de sua existência? Marcos, o que a gente tenta aqui com a doutrina espírita, pelo menos como eu compreendo, é exatamente essa busca do racional, do intelecto, dessa discussão que é riquíssima, como a Luísa trouxe agora, fazendo uma leitura mais ampla de quem é Deus e diversa a questão histórica, como cada povo, como cada seita compreende e se relaciona com o alto, ok? No aspecto religioso, no aspecto filosófico, enfim. Agora, o que eu acredito, Marcos, primeiro, aqui o Deus que nos foi apresentado é o Deus Pai, com essa representatividade, o Cristo nos fala de esse Pai de amor, esse Pai justo, esse Pai bondoso, que é um Deus revolucionário, para até a chegada do momento onde o Cristo apresenta esse novo Deus, porque o Deus antes escreveu no leu, madeirada, estava atorando, era literalmente, era só martelada na cabeça. Mas o mais importante aqui, eu acredito, Marcos, e eu vou suscitar você, é o seguinte: não é nem para o racional, é para o sentir. Porque é um processo individual, é um processo de foro íntimo, e no fundo cada um vai saber aqui dentro, por mais que a gente esteja aqui racionalizando, discutindo, a gente sempre vai ter uma impressão enviesada de acordo com o nosso relacionamento pessoal. Também. Claro que a gente vai trazer o conceito do Cristo e fazer toda essa leitura histórica, mas o que é Deus para o Nelson talvez seja diferente do que é Deus para o Aloysio, porque vivemos em estágios diferentes, não é nem melhor nem pior. São relações com o Pai, com o alto, que nos sustenta e nos dá toda essa solidez. Claro que, vamos lá, chegando à doutrina espírita e aprofundando mais ainda, a gente consegue, através do racional, sentir mais. Eu acredito que essa é a proposta. Para quê? Para a gente afinar ainda mais o relacionamento com o alto, com o Pai, com a espiritualidade, com Deus, e como cada um vai configurar. Porque isso também é um tópico que dá para trazer diversas interpretações e diversos relacionamentos, porque cada um tem o seu. E por ser um relacionamento íntimo, um processo íntimo e individual, Marcos, eu recomendo a você o seguinte: sinta. Vamos trazer para o racional, sim, mas se permite esse contato com o alto. E essa centelha divina que está aí dentro de você, está dentro de todos nós. E perceber como isso se manifesta no nosso dia a dia, através da troca no hoje com o mundo que você vem realizando. Tá bom? Só esticando aqui o que não dá para esticar, né? Porque não tem muito o que trazer. Mas vamos continuar trazendo o pessoal aqui. Talvez quando o poeta diz assim, eu vejo Deus no sorriso da criança, no olhar do idoso. Não que a criança seja a representação de Deus, mas é que, ao prestar atenção, você vai sentir uma alegria inefável. Isso é Deus. Meu netinho, Santiago, tem 3 aninhos. Aí eu falei assim, vamos para a praia com o vovô? Ele disse assim, espera só um pouquinho, vovô. Eu disse, o que foi, meu filho? Ele falou, a formiga. E aí ele estava olhando as formigas andando, olhando as formigas andando uma atrás da outra, e uma para em frente à outra, está cumprimentando o vovô. Deu um abraço na outra, não deu um abraço, né? Mas é o olhar dele. Então aquilo me deu um encantamento tão grande que isso é Deus. Agora, isso é pessoal, como diz o Nelson. Dizem que contam que o Galileu, não é Galileu, o movimento dos astros, foi Galileu mesmo. Dizem que Galileu discutia a presença de Deus na criação do universo. E tinha amigos que eram, Isaac Newton. Eu fui lembrar da lei da gravitação para eu conseguir raciocinar. É a cabeça do velhinho, já passei de 60, gente. Então dizem que Newton tinha esse debate. Ele acreditava na presença de Deus. E tinha aqueles que não acreditavam, amigos dele, cientistas, astrônomos. E ficava aquele debate. Então, um dia o amigo falou para ele, eu não acredito que Deus exista. Como não acredita, rapaz? Como é que você explica
lógica, o Sol, o movimento dos planetas em harmonia. Como é que se explica isso? Isso é a natureza. Mas como a natureza? Ele falou, a própria natureza se fez. E Newton, então, encerrou o diálogo. Convida o amigo para tomar um café na sua casa. Se fosse mineiro, seria um café com pão de queijo. Chegando lá, o amigo delicia-se no café, come o pão de queijo, estou brincando, não tem nada de pão de queijo, e aí, ao término, Newton disse, eu quero te mostrar uma coisa. E levou ele numa sala, abriu a porta, e nessa sala tinha um sistema solar em miniatura. Um sol, devia ser uma bola de madeira pintada de amarelo no centro, e preso a arames todos os planetas que fazem parte do nosso sistema. O homem olhou e falou, que lindo! E aí o Newton ficou quietinho, Isaac Newton. E aí o cientista disse, quem fez? E Newton disse, ninguém. Eu, um dia, abri a porta, estava aí pronto. Falei, você está de brincadeira comigo? Claro que você contratou um artesão, um bom artesão, que tem noção de escala. Então, ele fez já, o tamanho dos planetas são equivalentes de acordo com a escala. Ele pensou em como é que ele ia colocar isso para gravitar, que é esse arame que torna invisível. Claro que foi um bom artesão. E aí Newton diz, se um bom artesão fez isso aí, que é cópia, será que o original também não teve um artesão que o construiu? Então, a doutrina espírita tenta explicar Deus a partir da lógica. Mas, como disse Nelson, mais do que a lógica, sentir. Abraçar um filho. Perceber o nascimento de um filho. Trocar olhar com a esposa que você ama. Você está lotado de gratidão. Você sente algo que você não consegue descrever. Você está perto de Deus. Né? O Gilberto Gil dizia, se eu quiser falar com Deus, tenho que calar a voz. Ou seja, tem que me aquietar. Tem que fechar a porta do quarto, que é fechar os olhos para o mundo, para mergulhar no mundo interior. Então, isso é pessoal. Como diz Jung, é a individuação. É o eu superior, é você subindo as escadas para o sótão. Muito bom, Luiz, muito bom. Voltando aqui, um ponto que eu quero colocar, dos avanços científicos do pensamento, porque é bom quando a gente tem evidências e contra fatos não há argumentos. Então, voltando ao raciocínio, tem aqui uma pesquisa de um cientista, já de muitos anos, já antiga, a maioria das pessoas aqui já deve conhecer, mas é sempre bom relembrar nesse contexto que a gente está discutindo. Agora, para quem não conhece, eu vou dizer o nome aqui. O nome do cientista se chama Masaru Emoto. Masaru Emoto é um cientista japonês, que ele fez o seguinte experimento. Para quem não conhece, Tóquio é a maior cidade do mundo há muito tempo, em termos populacionais. Então, ele colocou no metrô, o metrô mais bombado. Estive lá em maio do ano passado. Em Tóquio. Que legal. Que legal. Então, ele colocou no metrô do Japão algumas imagens e um vasilhame de água do lado. E essas imagens e algumas frases tinham cargas emotivas, sentimento atrelado. Por quê? Porque algumas falavam de amor e outras falavam de ódio, de raiva. Algumas eram figuras bonitas e outras eram figuras pesadas e densas. Para que ele fez isso? Como cientista, para tentar perceber se exercia alguma influência naquele vasilhame de água, ou na água que estava ali.
Muito bem. Deixou ali algum tempo, aqueles vasilhames de água expostos a milhares ou milhões de pessoas, e depois leva esse vasilhame de água e, em foto, consegue tirar foto através do microscópio da molécula da água. E aí, pessoal, eu convido a vocês, bota no Google, vou repetir, Masaru Emoto experiência, para vocês verem o que é as moléculas da água em foto e a diferença quando é uma vibração elevada, com pensamentos e emoções lá no alto, e ao contrário. Umas são densas, negras, horrorosas, e outras são desenhos sublimes e bonitos. Isso para dizer o quê, Nelson? O que isso tem a ver com a minha vida? Sabe o que tem a ver com a tua vida, pessoal? Tem a ver com a tua, com a minha e com a Luísio. Porque o nosso corpo é 75% de água. Então, um grande vasilhame aqui, nós somos 75% de água. Então, vamos perceber, imaginar aqui na representação científica, apesar de ainda estar caminhando devagar para fazer a correlação, mas já há evidências da influência que é exercida através do pensamento, das emoções e sentimentos que são gerados no nosso dia a dia. Então não é só no metrô, é você, quando sai de casa, no metrô ou não, ou dentro de casa, o que você está emitindo? E naturalmente o que você está plasmando? E que forma pensamento essa está gerando, essa construção mental, como é o tópico de hoje que o Aloysio nos trouxe. Aloysio, eu vou já te passar a palavra. Faltam 7 minutinhos para a gente terminar. Passa rápido. Tem 1 milhão de comentários aqui. Pessoal, eu já vou pedir desculpa. Vou só passar rapidamente o pessoal que está dando boa tarde. A Michele Reis nos dá boa tarde. A Cristiane, lá do Paraná, nos dá boa tarde. A Vera, lá de São Paulo, nos diz que o Aloysio tem foi perfeito a sua didática. A Ana Paula, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Cirlei faz aqui um comentário, mas eu não vou ler depois, tá, Cirlei? Obrigado pelo comentário, só por causa do tempo, realmente. O Marcos nos dá boa tarde. A Cristina também traz mais uma reflexão que eu vou ler depois. A Cirlei diz que é muito bom ouvir o Aloysio. A Ana Cristina, nossa amiga de Lisboa, está aqui conosco. Que bom, Ana Cristina, seja bem-vinda. O Marcos agradece, provavelmente do comentário que a gente estava falando sobre Deus, tentando responder. A Cristiane traz aqui um textão, estou brincando, tá, Cristiane? Refletindo o processo íntimo dela, já li aqui, obrigado por participar, Cristiane. A Cirlei diz, muito bom, Nelson, esse é o caminho sentir. Exatamente, Cirlei, que bom. E a Vera diz que gostaria de abraçar o Aloysio, como gratidão. Que bom. Aloysio, vou passar para você a palavra. Tem aí 6 minutinhos, eu corri. Fica à vontade para falar, faça a sua exposição e as considerações finais. E quando bater aí, aqui é 9h30 o tempo. Estou olhando aqui. Faz Me diz o seguinte, a Vera, você conhece a Vera? De qual cidade? A Vera de São Paulo. Vera Viola. São Paulo. Então, Vera, quando eu estiver em São Paulo fazendo... Aí em São Paulo eu já falei na capital, eu falei na Casa do Caminho, na Semana Espírita, da Casa do Caminho, no bairro da Vila Mariana. Então, quando eu estiver em São Paulo, eu já falei em outras casas também, aí eu te aviso. Tá bom, minha amiga? Para a gente se encontrar. E se você quiser vir conhecer Guarapari, aqui a cidade de saúde, né, também é nosso convidado aqui na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Tem muitos paulistanos que vêm para cá durante o verão. Tá bom? Mas, falando em pesquisa também moderna, vocês sabem que é interessante, a minha geração é uma geração privilegiada, porque eu vi nascer a TV, não existia TV, eu vi nascer a TV, eu estou olhando a TV preto e branco, eu vi nascer a geladeira, o fogão a gás, o ferro elétrico, o computador, depois aí CD, disquete, então o LP, que depois virou, hoje Spotify, enfim. E eu lembro da gente falar, nossa, já pensou quando decodificarem o DNA? Como é que será? Será uma revolução? E, pessoal, o DNA foi decodificado. Então, já,
já temos hoje, inclusive, medicação sob encomenda, de acordo com o DNA de cada pessoa. E tem uma pesquisadora espírita, eu até tentei procurar o nome dela aqui, não me lembrei, não encontrei, eu não me lembro do nome dela, que ela pesquisa na cidade de Alegre, no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo, na Regional Alegre. E ela pesquisa epigenética. O que é essa pesquisadora médica que reside em Alegre? Não sei se ela é médica, talvez seja médica veterinária, ela tem um curso de veterinário. Mas, enfim, essa pesquisadora espírita, o que ela concluiu? Não com pesquisa espírita, mas com pesquisa, que nós alteramos a nossa genética ao longo da nossa reencarnação. E elementos como depressão, ansiedade, está na genética. E eu posso alterar. É o pensamento. Então, eu, Aloísio, tenho 5 filhos, está no meu currículo que eu mandei para o Nelson. Eu sou pai da Bárbara, que é a minha filha mais velha, 38 anos. E eu sou pai da Ana Luísa, que é a minha filha caçula, 24 anos. O pai da Bárbara passou para ela uma carga genética. O pai da Ana Luísa passou para ela uma carga genética aprimorada. Quando eu fui pai da Bárbara, eu bebia. Eu gostava de álcool. Pai da Ana Luísa, eu deixei de beber há 38 anos. Então, a Ana Luísa não herdou essa genética. Isso quer dizer que, na pesquisa dessa médica espírita, na pesquisa dessa médica de epigenética, que eu posso alterar a minha genética, não só a do pensamento, não só a depressão, a ansiedade, não, mas a física, com o pensamento. Então, você pode nascer com tendência a ter câncer, por causa da genética paterna e materna, e pode viver uma encarnação inteira e não ter a doença, porque você alterou a genética que você herdou. Não é sensacional isso? Olha a força do pensamento. Quero agradecer imensamente ao Nelson pela oportunidade, adorei o bate-papo aqui, a interação com o público, e sempre que possível estou à disposição, tá bom, meu amigo? Já vou chamar você, logo que a gente desligar aqui. E para quem está em Portugal, no dia 26 de março agora, estarei em Santarém, no Centro Espírita Refúgio de Esperança, fazendo uma conferência sobre mediunidade. Está lá na cidade de Santarém, em Portugal. E na Suíça, dia 27, na Sociedade Espírita Maria de Magdala. Que bom saber, Luiz. Pena que a gente não se falou antes. A gente talvez numa próxima oportunidade pode marcar de você falar aqui no Funchal. Não sei se você conhece a Ilha da Madeira, mas tem um centro aqui também. A gente pode conversar. Pois é. Mas nós vamos combinar mais para frente. A gente deve voltar início do ano que vem. Maravilha. Vamos conversar isso sim. Tá certo. Eu que agradeço, Aloysio. Eu que agradeço aqui o convite não, a presença, adorei, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. Infelizmente não deu para ler, tá, pessoal? Mas agradeço a presença de todos. E, Aloysio, fecha para a gente com uma oração, pode ser? Por favor. Benfeitores amigos, queridos guias espirituais, muito obrigado por permitir que o meu pensamento se misturasse aos vossos e pudesse trazer palavras de vida eterna. Nesse momento, Jesus querido, que o seu pensamento amoroso possa contagiar todos aqueles que estão conosco nesse momento ao vivo, mas aqueles também que vão acessar, porque o pensamento ultrapassa os limites do tempo. Então, quando eles assistirem, será presente para eles naquele momento. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Luiz, obrigado mais uma vez. O pessoal está aqui agradecendo, mandando mensagem. Obrigado, queridos amigos. Muito bom ouvi-los. A Serlei nos diz. A Neuza, nossa amiga, também nos dá
Diz amém, gratidão, boa reflexão. Pessoal, beijos e abraço a todos. Obrigado, Aloysio. Obrigado a todos que estiveram aqui. E compartilhe esse conteúdo. Lembrou de alguém? Ah, acho que vai ser bom. Manda, vai multiplicando. A gente vai multiplicando esse conhecimento. E para quem está chegando agora, não conhece o programa Resenha Espírita, vai lá no canal nt.Nelson Tavares, tem uma playlist Resenha Espírita, tem vários programas, e também no canal Consolar Esclarecer de Lisboa, Portugal, tem lá uma playlist com alguns programas realizados, tá bom? Pessoal, beijos e abraço a todos e até mês que vem. Tchau, tchau.